Olá, amigos! Muito boa tarde. Estamos entrando no ar na coluna Conversa Tributária com Mauro Negruni. Tudo bem com vocês? Bem, hoje é uma coluna gravada e nós vamos aproveitar essa coluna gravada para colocar para algumas pessoas, especialmente para os iniciantes, como a gente já teve aqui um pedido, inclusive, de uma pessoa que tem pouca experiência na área tributária, que pediu que a gente desse mais instruções sobre o ICMS e substituição tributária. Então nós vamos colocar aqui a questão básica do ICMS e substituição tributária e porventura algumas características, enfim, vamos comentar um pouco, mas nós vamos fazer uma coluna hoje com a devida licença dos mais experientes para poder ensinar a parte mais básica da substituição tributária. Bom, para a gente fazer isso, como eu falei, uma coluna gravada, eu vou colocar aqui as minhas percepções, vou colocar aqui para vocês um exemplo no quadro e os comentários de vocês sempre são muito bem-vindos e aí a gente pode então depois aprofundar e depois falar sobre outras questões a partir dos comentários que porventura venham ser gerados. Aí a gente pode fazer uma aula então depois de plus, né? Uma coluna, desculpa, né? O cacuete do professor, né? Mas fazer então uma coluna depois com mais propriedade em função daquilo que a gente vai discutir aqui e aí colocar para vocês de uma outra forma, avançando nas outras questões que envolvem o ICMS e substituição tributária. Tá bem? Bom, primeira coisa que a gente precisa entender na substituição tributária vamos recapitular só um instantinho de como é o ICMS hoje, né? De como é o ICMS quando não é substituição tributária. Bom, então, como é que começa? A gente tem um remetente de mercadoria que manda para uma outra entidade, para uma outra empresa, para uma outra inscrição estadual. A gente costuma dizer que aqui eu tenho uma IE e aqui eu vou mandar para outra IE, ou seja, eu tenho uma inscrição estadual do remetente e uma inscrição estadual do destinatário das mercadorias. E aqui nós já sabemos que este e este são contribuintes do ICMS. Por quê? Porque aqui nós vamos fazer o sentido de, bom, e este aqui vai vender a mercadoria então para C e C não tem inscrição estadual. Ou seja, o B vai comprar a mercadoria de A com substituição tributária e vai fazer a venda para C. Então, este é o nosso exemplo onde a gente vai fazer. E a substituição tributária vai incidir exatamente aqui nessa cadeia, onde o fabricante remete ou vende para o varejista. E o varejista faz a venda para o consumidor. Ok? E aí nós estamos tratando do ICMS substituição tributária. Ok? Então é isso que vai acontecer. Quando a gente está tratando de não tendo substituição tributária, o que acontece normalmente? A vende para B. Então A debita, vamos imaginar uma operação de R$100. Então, A debita em 12%, vamos imaginar uma operação a 12%, gerando um crédito para
B de 12%. B comprou mercadoria por 100 e venderá a mercadoria por 140. O que vai acontecer? B creditou 12 de crédito, então R$12 é crédito, e B, na hora que vendeu para o consumidor final, teve um débito de 140, vamos imaginar que a alíquota fosse 18%, tá? 18%. O que aconteceria? Eu teria então um ICMS de 25,20. Seria o débito de ICMS. Bom, quando chegasse ao final do mês, tendo a única operação sendo realizada, nesse nosso exemplo aqui, para poder fazer o fechamento do mês, nós teríamos 12 de crédito pela aquisição, 25 de débito pela venda, 18% sobre 140, eu teria a pagar R$13,20 a pagar, ou vamos ao termo correto, a recolher. Ok? Isso aconteceria normalmente se eu não tivesse substituição tributária. Logo, o produto que saiu daqui de A, foi para B, B fez a apuração e fez essa única operação. Ok? Entendido isso, fica muito simples depois para a gente poder entender o que acontece na substituição tributária. Em outro momento, como eu disse, a gente vai tratar de outros assuntos em relação à substituição tributária. Mas neste momento agora, para aquelas pessoas que pediram uma aula básica para poder entender o princípio da substituição tributária, a gente então vai fazer um exemplo bem simplesinho aqui. Então, este quadro em azul seria a operação sem substituição tributária. Agora nós vamos fazer a mesma operação considerando que tem a substituição tributária nos mesmos parâmetros. Bom, o que acontece na substituição tributária? Na substituição tributária, quando A vende para B, quando A manda, pode ser até uma transferência, enfim, mas quando A manda para B, o remetente assume a responsabilidade tributária da operação completa. Então, por que se usa o princípio da substituição tributária? Porque é muito mais simples se fazer a verificação da apuração do tributo com os fabricantes do que fazer no nível de varejo. Imagina, por exemplo, postos de combustíveis. É muito mais fácil se fazer o controle da produção e da venda do combustível nas usinas do que nas refinarias, nos na própria usina, remetendo para os distribuidores, os postos de combustíveis, do que fazer em sei lá quantos postos de combustíveis existem no Brasil. As refinarias, a gente pode contar aí, sei lá, são 50 refinarias de petróleo no país. E no posto de combustíveis deve passar de, sei lá, 100 mil. Então é muito melhor controlar 50 do que controlar 100 mil. Então é por isso que, em alguns casos, os fiscos optam por fazer o princípio da substituição tributária, ou seja, tornam a refinaria o responsável pelo recolhimento do ICMS do posto de combustível, ou seja, eu antecipo a fase de tributação. Eu pego aquilo que vai acontecer nesta fase aqui, entre A e C, e trago para A fazer a tributação. E aí eu preciso ter uma coisa que é básica. Quando A está mandando para B, a gente já sabe, aqui lá naquela coluninha
da base de cálculo aqui, ó, né? Na base de cálculo, a gente já sabe o que vai acontecer no débito de A. Certo? E se não tiver substituição tributária, seria crédito de B. Mas tem a substituição tributária. Então, o que eu preciso saber, eu, A, que estou mandando a mercadoria, eu preciso saber por quanto B vai fazer a sua saída. Ok? A sua venda para o consumidor final. Como é que eu vou saber? Imagina, pegando o caso do posto de combustível. Como é que eu vou saber, a refinaria de petróleo, estou mandando, e como é que eu vou saber por quanto que o posto vai vender aquele combustível? Com bola de cristal não resolve. Mas eu só consigo fazer o cálculo da substituição tributária, que substitui o cálculo do débito e crédito, que é só uma questão temporal. A substituição tributária do ICMS é só uma questão temporal. Se eu não tenho a substituição tributária, quando A vende para B, A se debita e B se credita e fica com o crédito. Na medida em que ele vende, ele vai ter o débito. E aí eu levo o débito e levo o crédito. Ok? Considerando que vai acontecer as duas coisas no mesmo mês, para não complicar demais. Quando eu estou fazendo a substituição tributária, o que eu estou fazendo? Eu estou contraindo a operação. Eu estou trazendo a operação seguinte para a primeira operação. Eu estou trazendo a venda do consumidor, a venda para o consumidor final, para dentro da refinaria. E aí eu precisaria saber por quanto que o posto de combustível venderia aquela mercadoria, aquele combustível no nosso exemplo. E eu não tenho como saber isso. Aliás, ninguém tem como saber isso. Imagina, eu estou recebendo no dia 10 do mês, eu estou recebendo a mercadoria e vou saber por quanto que eu vou vender essa mercadoria lá no dia 25. Ninguém sabe. Se o meu concorrente baixar o preço, eu vou baixar o preço. Se o meu concorrente subir o preço, eu vou subir o preço e assim por diante. Então, como é que eu vou saber? E a refinaria está faturando ainda no dia anterior. Vamos, por hipótese, imaginar que a refinaria fatura num dia, remete no outro. Já ali já podia ter preços diferentes. Tá? Então, o que se faz? O próprio governo estadual, interessado em manter a substituição tributária, ele define quais os produtos naquele estado que estão sujeitos à substituição tributária. Isso ele tem que fazer conforme o convênio 52 que instituiu, aliás, 52, que instituiu a CEST. Agora eu não estou lembrado se é o convênio 52, que instituiu a CEST, o Código da Substituição Tributária, ou seja, quais são os produtos elegíveis para a substituição tributária. Aí aquela unidade federada, daqueles produtos que são elegíveis de serem de substituição tributária, vão trazer para dentro da sua legislação, dizendo, olha, esses produtos têm substituição tributária. E aí eles vão dizer mais uma coisa, olha, esses produtos são sujeitos à substituição tributária com uma margem X. Esta margem X é a margem do valor agregado, ou seja, que se espera que o varejista, ao comprar, vai aplicar. Neste caso aqui, para a gente poder entender, o que aconteceu? Eu comprei por 100, numa margem, num preço bruto de 100, porque R$12 eu tinha de crédito aqui. Então, na verdade, em termos de custo, me custou 88, mas isso é custo. Tá? Em termos tributários, o que aconteceu? Eu comprei por 100 e tive 12 de crédito. E, ao vender, eu vendi por 140, margem bruta também. Então, se eu pegar 100, que é preço bruto de compra, e 140, preço bruto de venda, eu tive uma margem de valor agregado aqui de 40%. Esses 40%, vamos imaginar que é a margem que o fisco colocou. Ele podia ter colocado 35%, ele podia ter colocado 28%, ele podia ter colocado 50%, podia ter colocado o percentual que ele, em geral,
que ele em geral não, ele arbitra a partir de uma pesquisa que é feita nos estados para aquele segmento. E de tempos em tempos ele renova e modifica as margens de valor agregado. Relembrando, para os iniciantes na coluna, para os iniciantes que estão aprendendo substituição tributária, essa margem do valor agregado equivale a eu saber por quanto que será vendido o produto ao consumidor final. Então, no momento em que eu estou remetendo, no nosso exemplo, da refinaria por 100, eu estou estimando porque o fisco estadual me manda estimar por quanto que eu vou vender. Ou seja, qual é a margem que eu vou colocar. Porque aí eu sei que eu vou vender por 140 e que, portanto, eu posso tributar com 18%, e aí este cálculo vai dar exatamente igual. Só que, ao invés de eu ter a operação de débito e de crédito, de creditar 12 e depois, na hora da venda, eu debitar 25 e ficar com 13 e 20 a pagar, isso vai acontecer no momento em que eu receber a nota fiscal. E aí nós vamos ter aquele campinho lá de base. Deixa eu só botar o óculos aqui para poder ver base de cálculo de ICMS, 100. Valor do ICMS, 12, base de cálculo 100. ICMS, 12. Depois, base de cálculo da substituição tributária, 140. Valor do ICMS, substituição tributária, 13 e 20. Opa! Para aí, mano, por que 13 e 20? E onde é que aparece os 25 e 20? Não aparece os 25 e 20. Por quê? Porque na substituição tributária, o tributo devido é este aqui. Como no caso de quando eu comprei por 100 e quando eu vender por 140, eu teria os 13 e 20 a pagar. Na apuração mensal e assim por diante. O que eu estou fazendo? Por que os fiscos em geral, os fiscos estaduais gostam da substituição tributária? Porque resolve um problema de caixa, inclusive. Quando eu varejista, quando eu estou comprando a mercadoria, eu já estou comprando a mercadoria e estou pagando a substituição tributária. Ou seja, eu já estou pagando o ICMS da venda. Então, o prefeito de caixa, eu já antecipei para o estado de destino, porque aqui podia ser assim, esse cara aqui, A, está em São Paulo e B, está no Rio de Janeiro. Certo? A está em São Paulo e B está no Rio de Janeiro. Então, a operação interestadual vai se dar na casa dos 12% e na venda lá no Rio de Janeiro vai vender a 18% de ICMS, mais 1% de fundo de combate à pobreza. Tá? Mas aqui nesse caso, eu teria 13 e 20. Destacado no documento fiscal de compra, eu já teria os 13 e 20. Ou seja, eu já estou quites, quando eu comprei a mercadoria, paguei para o meu fornecedor R$100 mais 13 e 20. Eu paguei 113 e 20. E 113 e 20 será o total da minha nota fiscal. O total da nota fiscal será 113 e 20. Por quê? Porque eu já também estou pagando para o meu fornecedor o ICMS da minha venda. E o fornecedor vai ser bonzinho? Não. Por isso que ao invés de cobrar 100, ele cobra 100 mais 13 e 20, que é o teu ICMS da venda. E então a minha nota fiscal, que eu tenho que receber financeiramente, é 113 e 20. Por quê? Porque ele vai fazer uma guia, este cara aqui, o A, vai fazer o pagamento dos R$12, que é para o destinatário, é crédito, que para o emitente é débito, ele vai recolher para São Paulo R$12. E também vai recolher
Para B, que está no Rio de Janeiro, R$ 13,20. Ou seja, o ICMS da venda que Rio de Janeiro receberia só quando eu vendesse a mercadoria para o consumidor final, ele recebe no momento da aquisição. Isso aqui pode acontecer no dia 10 do mês X e a venda acontecer no dia 30 do mês X. Rio de Janeiro vai receber antecipadamente esse ICMS, com uma outra garantia, que se B não emitir a nota, fizer uma venda inidônea, o Estado já recebeu o valor. Já recebeu o valor do ICMS. Por quê? Porque já fora cobrado antecipadamente. Então, tem duas vantagens para o Estado. A primeira, recebe antes. E segundo, recebe sempre. Porque mesmo que a operação não aconteça, que quando o varejista, não aconteça não, quando a operação aconteça e não seja registrada, o varejista não registrou e não levou a débito, de qualquer forma, o Estado recebe o valor. Bom, aí o que pode acontecer é o seguinte, a gente pode ter uma situação de não for aplicado os 40%, foi aplicado, sei lá, 35%. De fato, a minha venda, ao invés de 140, foi por 135. E quando ele faz por 135, vem uma discussão. Paguei ICMS em excesso. E agora, como é que eu vou fazer o ressarcimento? Mas também eu poderia ter vendido por 155. Opa, eu tributei por 140, mas eu estou vendendo por 155. Vou ter que fazer complemento de tributo? Aí nós caímos naquela história do ressarcimento de ICMS-ST, que já falamos numa coluna anterior. Então aí você tem que procurar como é que é o processo aí aqui na própria coluna Conversa Tributária, a coluna que fizemos sobre o ressarcimento do ICMS-ST, que algumas pessoas comentaram pedindo que viesse esta informação básica sobre o ICMS-ST. Tá? Então, essa coluna de hoje está linkada com uma do passado, que é mais avançada. Então, na teoria, teria que ser assim, assista essa primeiro e depois assista a outra, né? Porque aí a gente fala sobre o ressarcimento, tá bem? Bom, a ideia, então, aqui é explicar por que eu posso ter ressarcimento. Porque a chave de toda a substituição tributária está aqui. Eu fiz uma operação que estava programada, estava prevista que haveria um fato gerador posterior, que seria a venda para o consumidor final. E que esta venda acontecendo, eu já teria pago os valores. E aí, como eu tive que projetar, imaginar uma operação futura, aquela situação pode não acontecer, que é o que a gente diz que é o fato presumido não acontecer, que aí a gente explica lá na outra coluna, tá bem? Então lá a gente explica então, mas e se a mercadoria deteriorar, por exemplo, poderia ser um produto que tem a data de validade e que a data de validade venceu. O que a gente vai ter que fazer? Eu vou ter que baixar do estoque, porque aquele produto ele se tornou inútil. E aí, eu tenho direito ao ressarcimento ou não tenho direito ao ressarcimento? Porque eu comprei, paguei o ICMS da venda. A venda não vai acontecer, o fato presumido que seria a venda não vai acontecer. Eu vou fazer uma nota de baixa daquele produto, baixando ele do estoque por obsolescência, por inapropriado uso. Então, o que eu faço? Eu paguei o ICMS da venda. Então, eu vou perder o produto e ainda vou ter que pagar o ICMS de uma receita que eu não obtive. Então, isso a gente explica lá naquela outra coluna que você está convidado a assistir. Aliás, aqueles que são já experientes em ICMS, né, fica aí o convite para assistir, então, aquela coluna do
do ressarcimento do ICMS-ST. Tá? As dicas de como montar um projeto para fazer o ressarcimento e questões mais cruciais do projeto de ressarcimento de ICMS. De ICMS e substituição tributária. Tá? Que é muito comum, agora tem muita discussão em cima do ressarcimento da substituição tributária. O Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, diz o seguinte: ok, você pode vir aqui e pedir o ressarcimento daquilo que você não atingiu a margem arbitrada. Em compensação, naqueles que tu ultrapassasse, então esses eu quero cobrar a diferença. Como se o ICMS substituição tributária fosse uma mera antecipação, que a apuração vai se dar a posteriori. Ou seja, eu, Estado, cobro a substituição tributária e depois a gente avalia se a operação atingiu a margem, acertou exatamente na margem, ninguém tem que pagar nada para ninguém. Se você não atingiu a margem, você pode pedir o ressarcimento. E das outras operações onde você ultrapassou a margem, você tem que pagar a diferença para mim. Então, isso na verdade é um ICMS substituição tributária como se fosse uma retenção, como se fosse uma antecipação. Tá? Então, o Estado do Rio Grande do Sul editou portaria colocando essa situação de complementar e de ressarcir. Outros estados entendem que só tem o ressarcimento. Outros estados entendem que não há que falar em ressarcimento. Mas aqui no nosso caso, eu queria demonstrar para vocês como, para aqueles que são os menos experientes do ICMS, como se trata então o ICMS substituição tributária. Claro que a gente tem, nesse caso do ressarcimento, tem também assim, puxa, A vendeu para B, B já comprou e já pagou o ICMS de venda, mas B devolve a mercadoria para A. Então como é que se ressarce e tal? Então, por quê? Porque quando B comprou, já comprou o ICMS da venda. E a venda não acontecendo, o fato presumido não aconteceu, então tem que voltar à operação. Como é que faz depois para recuperar esse ICMS da venda que já estava embutido na minha compra? Por quê? Todo o efeito temporal de arbitrar uma margem e trazer a etapa de tributação do consumidor final para a etapa de compra do varejista. Então tem esses efeitos de a gente trabalhar com a futurologia, que é o caso do ICMS substituição tributária. A gente trabalha com futurologia, ou seja, claro que é uma brincadeira, né? Eu tenho que estimar o que vai acontecer. E quando não acontece, o que a gente faz? Bom, aí tem casos típicos, já bastante tipificados, que o próprio Superior Tribunal, o STF, né, a Corte Superior, o Superior Tribunal Federal já colocou que o Estado tem direito de cobrar antecipadamente, mas não tem direito de cobrar em excesso. Então, fica essa discussão aí. Então, aí o Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, diz, não, ok, eu vou cobrar o justo, então. Então, eu não posso cobrar em excesso, te devolvo o excesso, mas você também complementa com a outra parte que eu não te cobrei. É uma forma de pensar. São Paulo editou a medida CAT 42, né? Então, a portaria CAT 42 estabelece como é o efeito da substituição tributária, o ressarcimento da substituição tributária. Então, cada estado, em teoria, vai legislar de forma geral. Claro que, e isso não vale só para o ICMS substituição tributária, a qualquer momento, a qualquer período, o contribuinte se sentindo lesado, ele pode ingressar na via administrativa, né, sentindo prejudicado, ele pode entrar pela via administrativa, ou ainda ele pode optar pela judicialização, né? Ou ainda percorrer, né, fazer pela via administrativa e depois fazer na judicial. Óbvio, né? Eu estou dizendo aqui o óbvio, mas como eu estou falando para aqueles que são iniciantes nessa matéria, então também cabe ressaltar aqui todo o percurso que pode ser realizado. Tá bem, meus amigos? Bom, para hoje, então, o que a gente tinha é isso. O ICMS substituição tributária é algo que é antecipado para o momento da compra pelo varejista, colocando a sua venda. E a sua venda, então, depois ela sai como
ST. Quando a gente pega um cupom fiscal, quando a gente pegava o cupom fiscal, tinha assim F de já ter sido recolhido na fonte, ou ST. E o ICMS era substituição tributária, ou já foi recolhido na fonte. Na fonte significa na aquisição. Já foi pela fonte, lá pela minha fonte da mercadoria já foi recolhido o ICMS. Então aí na venda não teria o efeito tributário, né? Não tem o efeito financeiro da tributação na venda pelo varejista, ok? Hoje com o NFCE a gente já tem uma situação parecida, semelhante, né? Mas a gente já tem o core da situação tributária, né? Já se usa o próprio CST, né? Que é recolhido na etapa anterior. Então quando eu digo assim, olha, eu estou vendendo este produto e este produto, o ICMS dele é zero, porque o código da situação tributária, a CST, é de recolhimento na etapa anterior. Tá bem? Meus amigos, por hoje é isso. Muito, muito, muito obrigado por curtir, compartilhar e colocar isso para mais pessoas iniciantes. Eu acho que é bem interessante aí para quem está iniciando na carreira de tributarista perceber como é que funciona a substituição tributária do ICMS. Esse é o nosso intuito, levar informação para vocês e que tomara que ela seja útil para o meio acadêmico, para os iniciantes, até para aquelas pessoas mais experientes que não conhecem a substituição tributária porque atuam em outras áreas da contabilidade e que eventualmente vêm trabalhar no tributário. Contadores, escritórios de contabilidade, escritórios de advocacia, né? Tem gente que é do ramo do direito, né? Do direito tributário e que acompanha as nossas colunas aqui. Então, eventualmente, está trabalhando lá com, sei lá, com PIS e COFINS e tem vontade, tem desejo, tem a predisposição de conhecer um pouco mais sobre o ICMS e particularmente do ICMS, substituição tributária, que em geral o pessoal torce o nariz quando diz substituição tributária, o pessoal, substituição tributária, que não há nenhum bicho de sete cabeças na substituição tributária. Na operação, ela simplesmente tem a contração da operação estar vinculada na entrada e não a saída. Então não é uma operação de débito e crédito, se traz a operação para uma etapa anterior. E aí, claro, tem uma série de decorrências disso, né? Mas a lógica da substituição tributária é bastante simplificada. Tá bem? E o convite para quem quiser avançar, assista a outra coluna do ressarcimento da substituição tributária. Tá bom? Gente, uma semana maravilhosa para todo mundo, que todo mundo tenha muita saúde, muitas alegrias e a gente se vê na próxima segunda-feira com uma coluna ao vivo, de preferência ao vivo, do Mauro Negroni no perfil do blog mauronegroni.com.br. Deixa eu fazer um lembrete aqui. Tem muita gente que curte aqui no Facebook e não entra lá no www.mauronegroni.com.br. É uma página, existe, é um blog e a gente publica informações todos os dias sobre, eu digo a gente porque a gente tem uma equipe aqui que trabalha, que é a equipe da Decision IT, que publica informações, fornece informações para o blog que são relevantes no mundo do campo tributário, no campo do SPED, no campo do e-social, calendários, cronogramas, informações mais relevantes. A gente publica decisões, às vezes, do próprio judiciário, do CARF, enfim. A gente publica para que vocês tenham um conteúdo também acompanhando o dia a dia. Aí aqui durante a semana, nas segundas-feiras, a gente faz então uma live, né, uma coluna aqui sobre algum assunto específico, tá bem? Então, para quem quiser acompanhar, é gratuito, mauronegroni.com.br. Um beijo para todo mundo, obrigado pela paciência de vocês aqui de assistirem e, por favor, compartilhem, para que esses vídeos cheguem cada vez mais longe e que mais pessoas possam aproveitar esse conteúdo gratuito que a gente disponibiliza aqui. E critiquem, sugiram, corrijam. A gente não está aqui
a prova de erro. Eventualmente a gente faz aqui cálculos de cabeça, faz informação de cabeça, inclusive coisas que hoje estão valendo e, como a gente sabe, o mundo tributário muda todos os dias. Então, eventualmente, alguém comenta lá, Mauro, essa informação ainda está vigente no blog ou aqui na coluna, né? Então, está vigente ainda, não está vigente, olha qual é a medida provisória tal, isso caiu. Verdade, a gente tem que contextualizar no tempo, né? Quando a gente veiculou aquela informação, a informação estava válida. Tá bem, meus amigos? Super beijo para todo mundo, uma semana bomba, muita alegria, de muita saúde e vambora que tudo vai dar certo. Um abração e até a próxima!